Irmãos, vamos mais uma vez ler a Bíblia, agora no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, capítulo de número 7. Marcos, capítulo de número 7, iremos ler do versículo 1 até o versículo de número 23. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição que vós mesmos transmitistes. E fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Até aqui, meus irmãos, temos lido até o versículo 23. Mais ou menos uns 450, 460 anos antes de Jesus nascer, vindo do exílio na Babilônia, que àquela altura já era um império derrotado, mas vindo do exílio da Babilônia até Jerusalém, um homem de Deus chamado Esdras. Esdras era de linhagem sacerdotal, e diz o texto do livro que conta a sua história, que ele também era um escriba. Aliás, ele é chamado o primeiro escriba. E Esdras tinha
no seu propósito, no seu coração, uma missão muito importante. Ele queria fazer 3 coisas que ele determinou no seu coração. Primeiro, ele queria conhecer as Escrituras. E se dedicou a estudar muito a Bíblia. A segunda coisa que ele queria fazer era praticar as Escrituras, andar conforme toda a lei de Moisés. E a terceira coisa que Esdras queria fazer é que ele queria ensinar o povo de Deus a praticar esta lei também. E ele então, nesse propósito, ele foi encarregado pelo rei Artaxerxes de ir até Jerusalém para reestabelecer o culto no templo do Senhor, que muitos anos antes havia sido destruído. E Deus então usou a vida de Esdras, de tal forma que ele foi um instrumento do Senhor para um grande revigoramento espiritual, um grande revigoramento da nossa religião naqueles tempos antigos, quando, através da palavra de Deus, ou por causa da palavra de Deus, os israelitas novamente se converteram ao Senhor. Foi um propósito maravilhoso, meus irmãos. E Esdras se tornou um homem, é claro, digno de imitação. Por isso, ele fez escola. E seguindo a Esdras, depois dele, muitos homens foram se levantando de geração em geração com esse mesmo propósito no coração: estudar a Bíblia, praticar a Bíblia, ensinar a Bíblia para outras pessoas. De tal modo que quando Jesus estava aqui, os seguidores de Esdras já eram muitos, haviam se multiplicado. E no decorrer do tempo, o que eles faziam à medida que eles estudavam a Bíblia? Eles procuravam aplicar a Bíblia em todas as faces, em todos os aspectos da vida de Israel. Foi se formando em torno disso algo que a Bíblia chama, aqui no nosso texto, ou melhor, que chama nos evangelhos, um corpo de doutrinas, um corpo de ensinamentos que eram passados de geração em geração, que os evangelhos chamam aqui de a tradição dos anciãos. O que é uma tradição? Uma tradição é algo que nós recebemos dos nossos pais e depois transmitimos para a próxima geração. Acontece que esses homens aqui, então, já agora nos tempos de Jesus, eles tinham um corpo imenso de tradições. Se você quisesse ser uma pessoa religiosa, você deveria viver de acordo com elas, porque elas constituíam, digamos assim, a doutrina, a sã doutrina daqueles dias. Os fariseus, eles, ao abordar, ou melhor, ao praticar essas coisas todas, eles diziam assim para si mesmos: nós somos homens de Deus. Nós somos homens religiosos. Você se lembra qual é o fariseu mais famoso da Bíblia? Foi um homem que escreveu metade do Novo Testamento. Era o apóstolo Paulo. Ele diz assim: eu era fariseu de fariseus. Eu seguia, eu fazia tudo o que a lei manda com todas as minhas forças. Até que ele se converteu a Jesus. E quando ele se converteu a Jesus, ele entendeu uma coisa: às vezes, os homens têm muito zelo das coisas de Deus, mas não têm entendimento. Foi isso que ele escreveu na carta aos Romanos. Uma pessoa pode estar fazendo de tudo aquilo que ela acha melhor, mas ainda assim, ela não está fazendo a vontade de Deus. Assim, meus irmãos, o grande problema que nós vemos aqui no nosso texto é que, no propósito de guardar a lei do Senhor, desde os dias antigos, os escribas e fariseus, nos seus comentários, começaram a acrescentar coisas que Deus nunca havia falado, novos preceitos à palavra de Deus. E assim, sem que eles percebessem, eles estavam dizendo coisas que Deus nunca disse. Eu gosto de uma frase do profeta Jeremias, que Deus diz assim: vocês estão fazendo coisas que nunca passaram pela minha cabeça de fazerem, não é? No sentido de que Deus não desejava certas coisas, mas eles insistiam em que aquilo tivesse
aquilo deveria ser feito. E assim, sem que eles percebessem, eles foram criando uma nova religião. Quando eles pegaram a Bíblia, muito tempo atrás, a Bíblia dizia uma coisa, mas com o passar do tempo eles foram acrescentando. E o texto que nós lemos aqui, Marcos explica algumas dessas tradições dos anciãos. Nos versículos 3 e 4 ele diz assim que os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos quando voltam da praça, nem comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que eles são encarregados ou que eles receberam para observar, como lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Aqui, é claro, meus irmãos, a gente sabe que não tem nada a ver com higiene, lavar as mãos antes da refeição. Mas o que acontece? Lá no Antigo Testamento, Deus havia, como preparação para o Evangelho, explicado para o povo de Israel, que certas coisas poderiam tornar uma pessoa impura, um sacerdote ou uma pessoa do povo em geral. Se, por exemplo, alguém tocasse num morto, então quando ele voltasse para casa, ele tinha que lavar cuidadosamente, tirar a roupa, tomar um banho e até o final da tarde ele seria impuro. Isso valia tanto para sacerdotes como para as pessoas do povo de modo geral. E Deus acrescentou outros cerimoniais neste sentido. Cerimoniais que diz a carta aos Hebreus seriam assim um simbolismo espiritual que apontavam mais tarde para Jesus Cristo. Mas aí os fariseus e os escribas começaram a pensar assim, poxa, mas a gente sai na rua, a gente sai na praça, qualquer coisa que a gente toca pode ser impura, porque afinal de contas nós somos religiosos, o resto do povo lá não é. Como é que nós vamos fazer? Então eles iam para casa e eles começaram a elaborar rituais para a purificação. Lembra quando Jesus esteve nas bodas em Caná da Galileia? Estavam lá algumas jarras, contendo entre 40 e 60 litros cada uma, de água que os judeus usavam nas suas purificações. Então, quando alguém entrava num lugar, ia lá, molhava e se aspergia, não é? Depende da maneira como a pessoa lê o texto, né? Alguns, porque lá o texto grego diz, se batizavam, né? Então, alguns vão dizer assim, mergulhavam, outros vão falar, não, aspergiam um pouquinho d'água, né? Isso é o que tem menos importância, mas o que eu quero dizer é que para eles, fazendo essas coisas, estavam purificados. Está tudo resolvido. Bem, meus irmãos, Jesus e os discípulos dele não observavam essas tradições. Eles eram pessoas que se sentiam mais livres. E então não tinha esse negócio de aspergir quando chegava, não tinha que aspergir camas, nem copos e nem coisas parecidas. E então os fariseus e os escribas, observando isto, eles que estavam sempre procurando alguma coisa para acusar Jesus, vêm perguntar para eles por que eles não fazem isso. Você percebe, irmão, como algo aparentemente bom no começo, qual era o propósito deles? Conhecer a lei do Senhor, praticar a lei do Senhor e transmitir a lei do Senhor para as pessoas. Você consegue, como ser humano, perceber como o ser humano tem uma capacidade enorme de rapidamente se desviar da verdadeira palavra de Deus? Algo que começou com uma boa intenção, com o passar do tempo, acaba se tornando essa religião ridícula, que depende de quanta água você asperge, né, no seu próprio corpo, se você fez tudo conforme os rituais ou não. Então eles chegam para Jesus, por que os discípulos teus não observam a tradição dos anciãos? Quer dizer, eles não fazem isso, então quem é o responsável? É o Senhor. Por que eles não fazem isso? E Jesus, que percebe as verdadeiras motivações do coração de cada pessoa, Jesus, diante de quem ou para quem a hipocrisia é, como a gente diria hoje, tolerância zero, Jesus olha para eles e diz assim, bem que Isaías profetizou a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. E passa a demonstrar como aquelas pessoas, em nome da tradição, inverteram as coisas de Deus. Depois dele explicar, olha, vocês jeitosamente estão deturpando a palavra de Deus, depois de condenar a atitude deles, aí Jesus convoca a multidão. E diz assim para a multidão, que não é aquilo que o homem come, que tornará ele impuro ou puro, não é? Porque tudo aquilo que o homem come, ensina Jesus, vai para o estômago e depois do estômago é eliminado do corpo. E isso não torna uma pessoa mais santa ou menos santa. Depois ele foi para casa. E aí, meus irmãos, o texto diz que nem os discípulos de Jesus tinham entendido o que ele queria dizer. E pedem para ele, Senhor, por favor, nos explica. Jesus pergunta, mas nem vocês? E explica também, olha, o que contamina um homem não é aquilo que vai para o estômago dele, mas é aquilo que sai do coração. E então ele usa aqui uma lista de coisas, né, dizendo assim, olha, tudo isso, todos esses pecados, eles têm origem no coração. Em outras palavras, é ali no coração que você tem que tratar. Não é de outra maneira. Porque você pode até cumprir todos os rituais exteriores, e você vai estar fazendo, apesar disto, uma adoração que não tem sentido. Veja os versículos 6 e 7. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eu quero, à guisa de proposição, fazer uma pergunta. Você adora a Deus? Deus deseja que você o adore? E como é que diz a Escritura? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Cada um de nós, mais do que cada um de nós, Deus deseja que seja assim. A adoração é algo importante para Deus, porque Deus é digno de ser adorado, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é todo bondade e santidade, mas a adoração também é importante para nós, porque quando nós adoramos verdadeiramente a Deus, então, além dele ser glorificado, a nossa vida é transformada. O que eu quero dizer é que, conforme diz o apóstolo Paulo, se você está contemplando a Deus, você vai ser pelo Espírito de Deus transformado de glória em glória na imagem de Deus. A verdadeira adoração, ela produz santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por conseguinte, meus irmãos, aquilo que Jesus fala aqui a respeito de adoração é muito importante para cada um de nós. Porque Jesus diz que existe uma adoração que é verdadeira e tem uma adoração, como é que ele diz? É inútil. Em vão me adoram. E já pensou? Você vem ao culto, vem à casa de Deus, você canta, você ora, você escuta a Bíblia, depois você vai para casa e só esteve perdendo tempo. E Deus está dizendo assim, estão me adorando inutilmente. Para que a nossa adoração não seja inútil, o que Jesus está ensinando aqui? Primeiro, Jesus diz que a adoração é inútil quando ela se desvia da palavra de Deus. Veja, nos versículos 7 e 8, Jesus diz assim, e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos anciãos. Irmãos, é preciso dizer que é impossível alguém viver fora de alguma tradição. É aquilo que nós estamos falando. O que é tradição? Tradição é quando você recebe os ensinamentos da geração anterior, você vive de acordo com eles e depois você transmite para a geração que vem
em seguida. E não tem como nós vivermos, nós existirmos, sem observar certas tradições. De um modo bem simples, simplório até, digamos assim, a tradição ou as tradições, elas permeiam tudo o que nós fazemos, tudo o que nós somos, tudo que nós recebemos e depois vamos transmitir também, não é? Todos os grupos sociais, eles têm as suas tradições religiosas, as suas tradições políticas, as suas tradições familiares, as suas tradições musicais. Se eu disser para vocês, música nordestina, o que vem à mente de vocês? A Nevinha diz forró, baião, que mais? Se eu disser música popular brasileira, aí já vem aquelas músicas dos anos 60, não é? Aqueles movimentos populares dos anos 60. Se eu disser para vocês comida mineira, todas essas coisas, ou comida nordestina, essas coisas são tradições. E tem algum problema com essas tradições? É claro que, em princípio, não há problema em si mesmo nessas coisas, não é? Por exemplo, tradicionalmente nós comemos com garfos e facas. Tradicionalmente nós nos sentamos à mesa para comer também. Todos nós respiramos tradição o tempo todo. Como seguidores de Jesus, nós também temos tradições que nós seguimos. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, Paulo diz: eu vos louvo porque em tudo guardais as tradições que foram por nós ensinadas. Eu gostaria de ler, segundo aos Tessalonicenses com os irmãos, capítulo 2, versículo de número 15. Segundo Tessalonicenses 2,15, ali a palavra tradição, ela é usada na forma de mandamentos para nós. Então veja, está escrito assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Paulo está dizendo, aquilo que eu recebi, aquilo que eu passei para vocês, vocês devem permanecer nisto, vocês devem guardar estas coisas. E nesse sentido, meus irmãos, então, Jesus, ele era ele era o melhor, ele era o maior tradicionalista do seu tempo. Qual era a tradição de Israel, por exemplo, em relação ao sábado? No sábado, os judeus estavam onde? Na sinagoga. E onde que Jesus estava aos sábados? Na sinagoga. Jesus celebrava a Páscoa? Jesus guardava as outras festas judaicas? Sim, todas aquelas tradições judaicas, aquelas tradições aquelas coisas que os judeus haviam recebido de Deus através da sua palavra, Jesus guardava. Mas havia uma diferença. Jesus guardava as tradições que estavam na Bíblia. Aquelas tradições que os homens foram inventando com o passar do tempo, Jesus não se sentia obrigado. Isto é, quando as tradições humanas, por mais religiosas que sejam, elas entram em conflito com a Bíblia Sagrada, o que Jesus fazia? Ele ficava com a Bíblia Sagrada. Eu não estou dizendo que nós não devamos ser tradicionais, é claro que devemos ser, mas nós precisamos sempre perguntar, isso que eu estou fazendo está de acordo com a palavra de Deus? Jesus mostra aqui que, segundo ele entendia, e olha que ele é o melhor intérprete da Escritura, ele é o autor da Escritura. Segundo Jesus entendia, nenhum acréscimo, nada pode ser acrescentado, nada pode ser adicionado à revelação de Deus, nada pode ser colocado em pé de igualdade com a Escritura. Porque se você disser que outra coisa ou outra pessoa tem tanta autoridade quanto a Escritura já não tem mais autoridade. E aí aquilo ou aquele alguém se torna mais alto do que a Escritura. Então Jesus diz, olha, vocês invalidam a tradição dos homens, de Deus, quando vocês pegam aquilo que Moisés falou e dão, e aqui Jesus usa uma palavra muito interessante, né? Veja os versículos 8 e 9. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente, André, o que é jeitosamente?
Isso, a gente até faz assim. É quando alguém pega algo e dá um jeitinho. Olha, aqui está escrito assim, mas vamos dar um jeitinho aqui? Dizem que brasileiro dá jeitinho para tudo, né? Imagina se Jesus fosse brasileiro, e os escribas e fariseus, né? O que ia ter de jeitinho para Jesus consertar? Jeitosamente vocês mudam aquilo que Deus falou para guardar a própria tradição de vocês. E aí vocês ficam inventando esse monte de coisas que não estão na palavra do Senhor. Nada pode competir com a palavra de Deus, é o que Jesus está dizendo aqui. Para ele, para Jesus, a tradição que vale é aquela tradição que tem que ser ensinada de geração em geração, é aquela que está na Bíblia, na palavra de Deus. É claro, meus irmãos, que aos olhos dos escribas e fariseus, Jesus era um herege, estava falando bobagem. Ou, para usar a palavra que eles usam em relação a Jesus, Jesus era um endemoniado, que estava fazendo a obra do diabo. Mas será que era isso mesmo? Jesus, ele continua ensinando e continua dizendo, se nos desviarmos da palavra de Deus, a nossa adoração, ela se torna hipócrita. Respondeu-lhes, bem profetizou a respeito de vós, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Será que é possível uma pessoa cantar para Jesus, mas isso ser só da boca para fora? Será que é possível uma pessoa ser religiosa, usar o nome de Jesus e ser apenas uma encenação? Irmãos, Deus, o nosso Pai, Ele é digno e Ele procura adoradores. Quando não é assim, diz Jesus, é só um faz de conta. Quando você não adora em espírito e em verdade, é só adoração em vão. É só da boca para fora. Conforme o ensino bíblico, existem muitas coisas que nós precisamos considerar dentro deste tema adoração. Coisas que nós precisamos contemplar, nas quais nós precisamos meditar, praticar a respeito disto. Mas, assim como os pecadores de antigamente, nós, os pecadores de hoje, nós temos uma tendência a nos afastarmos daquilo que Deus coloca em sua palavra. Por isso, se nós queremos adorar a Deus de verdade, a cada dia da nossa vida nós precisamos andar com muita humildade diante do Senhor. Senhor, se o Senhor não operar em mim, se o Senhor não me iluminar, a tendência natural é essa, é te adorar da boca para fora. Hoje em dia, meus irmãos, e eu preciso ser muito claro com relação ao que vai na minha mente, é assim, muitos pensam que adoração é apenas ficar cantando na igreja. Então eu vou na igreja e eu canto um monte de coisa e... colocando de outro modo, muitas pessoas hoje em dia adoram a adoração. Entende o que eu quero dizer? Assim, como é legal estar na igreja, como é gostoso, né? É uma... como é que fala, Breno? Cartasse, alguma coisa assim, né? Aquele negócio que a gente vai, extravasa, a gente põe os bichos para fora... e depois vai para casa dizendo, ai, como foi gostoso adorar hoje. Meus irmãos, é claro que cantar para Jesus também é adoração. Mas não é só isso. Aliás, é uma expressão que me preocupa hoje em dia. Geração de adoradores. Tem até troféu para geração de adoradores, né? O troféu para quem canta mais bonito, para quem isso e aquilo. As igrejas se tornam palcos. Se tornam teatros, e pessoas com vidas muitas vezes ímpias, ainda levando troféu, porque está falando do nome de Jesus. Irmãos, por que a gente não quer ser uma geração de sofredores por causa do Evangelho? Por que hoje em dia, quando alguém fala assim, eu sofro muito por amor de Jesus, é porque o cachê diminuiu. Por que hoje em dia existe
tanta coisa feita em nome do Senhor, mas que se você somente olhar, você percebe que Deus não tem nada a ver com isso. Parece, meus irmãos, uma geração que em vez de adorar a Deus, só está preocupada consigo mesmo. Parece que as igrejas são lugares em que as pessoas agora vivem para fazer suas performances teatrais, coisas de homens, não coisas de Deus. Ou então, confunde-se a adoração como, eu estou apaixonado por Jesus. Como se falando isso, com aquele emocionalismo, isso fosse adoração. Irmãos, nada contra você ser apaixonado por Jesus. Seja. Uma vez eu ouvi alguém dizendo que fanatismo é quando alguém gosta de Jesus mais do que a gente chama de fanático, não é? Nada contra emoções no nosso relacionamento com Deus. Deus quer que nós o adoremos de coração, mas a gente não pode confundir emoção com emocionalismo. A gente não pode confundir adoração a Deus com fazer com que o meu coração fique aquela coisa quentinha aqui, para eu ficar me sentindo bem comigo mesmo. E depois eu vou para casa achando que está tudo bem entre eu e Deus. Jesus fala, se não for uma adoração com base naquilo que Deus mandou, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Pessoas que eu não posso dizer que sejam fingidas, no sentido de que deliberadamente se assentaram e disseram assim, vamos fingir. Não. Sim, é verdade que existem muitas pessoas que são de natureza hipócrita, né? Então vamos fazer uma encenação que aí vai dar certo. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que começam bem. Aliás, a palavra fariseu, ela quer dizer separado. A palavra santo quer dizer a mesma coisa. Fariseu é alguém que se separou para Deus. Começa bem e começa a querer fazer aquilo que a lei diz, mas tem um problema, o coração humano. Como é que Jeremias diz que o coração humano é, João? Como é que é mesmo? Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. E meus irmãos, não tem coisa pior do que quando nós começamos a nos sentir espirituais. Eu vou fazer uma caricatura para vocês. Vou exagerar nos traços, tá bom? Para vocês entenderem aquilo que eu quero dizer. Por exemplo, eu leio na lei do Senhor, não furtarás. O que é furtar? Roubar. Então, eu não devo pegar para mim os bens materiais de outra pessoa, eu não devo pegar para mim o dinheiro de outra pessoa. Como é que eu posso aplicar esse mandamento na minha vida? Não furtarás. Eu não posso pegar dinheiro dos outros, eu não posso pegar bens materiais dos outros. Agora, roubar bens materiais e dinheiro são as únicas formas de roubar? O que mais que poderia ser? Se, por exemplo, eu roubar a namorada de alguém, ou o marido de alguém, eu não, né? Não roubo o marido. Ou a mulher de alguém. A fruta do outro. É. Lá em Israel podia, porque se você tivesse fome, né? Mas no Brasil não é assim não. E se eu roubar a posição de alguém na empresa? Aí eu vou dizendo, então, eu não posso roubar dinheiro, eu não posso roubar bens materiais, eu não posso roubar a posição de outra pessoa, nem que eu seja um Robin Hood, né, que rouba dos ricos para dar aos pobres. Isso também é a Bíblia, né? Aliás, se você for um Robin Hood, olha, eu sou pobre, tá? Né? Mas, e o tempo? Será que eu posso roubar o tempo de alguém? Se, por exemplo, eu combino com uma pessoa de estar em tal lugar, a tal hora, e aí aquela pessoa chega
e meia hora depois eu não cheguei. E uma hora depois eu estou chegando. Então, eu estou roubando o tempo dessa pessoa. Aliás, se eu não administrar bem o meu tempo, eu posso também roubar o tempo de mim mesmo, não é? Se, por exemplo, eu vou dormir às 2 da manhã, no dia seguinte eu tenho que levantar às 5 para ir trabalhar. Aí eu levanto, acordo morrendo de sono. Eu roubei a mim mesmo, não é? Aliás, o tempo pertence a mim? Não. O tempo pertence a Deus. Então, será que eu posso roubar o tempo de Deus também? Será que eu poderia ficar gastando o tempo de Deus com aquilo que eu não deveria? E se eu gastar 30 minutos assistindo o Chaves, em vez de estar lendo a Bíblia ou pregando o Evangelho? Então eu começo a chegar a algumas conclusões. Primeiro, roubar não é a única forma. Então eu tenho que administrar tudo para não estar roubando de ninguém. Nunca chegar atrasado em lugar nenhum. Segundo, não assistir o Chaves. Terceiro, dormir às 8 da noite. Quarto, só ler teologia. Nada de Forrest Gump. Nada de ler só para me divertir. Aliás, não me divertir. Não gastar o dinheiro que Deus me deu com sorvete. Só gastar em folheto evangelístico, em Bíblia. Como eu sou espiritual. Como eu sou profundo. Profundo mesmo. Percebe o que eu estou querendo dizer? Você começa com uma boa intenção. Só que, aos poucos, você vai acrescentando coisas que não estavam na cabeça de Deus. Né? E aí você se torna uma pessoa profundamente espiritual. E triste, e sem graça, e sem alegria de viver. E aquela religião que veio para ser libertadora na sua vida, se torna um fardo terrível, que você tem que suportar antes de chegar ao céu. Eu vou fazer assim porque aí, então Deus irá me aceitar. Embora eu tenha dito, meus irmãos, que o que eu fiz aqui foi uma caricatura, eu pintei traços exagerados, é isso que acontece muitas vezes. Em meio a tantas coisas boas, a gente vai criando uma religião mágica que termina em aspersões para ficar tudo certo, para Deus me aceitar, e realmente eu não sou aceito por Deus. Em meio a muitos princípios bons, eu chego a conclusões e atitudes ruins. Ao mesmo tempo que sim, eu tenho que ser um bom administrador do horário, quando eu começo a aumentar aquilo que Deus falou, então eu já estou me desviando dos caminhos dele. E aí eu já não estou mais vivendo pela graça dele. Eu estou vivendo pelas minhas obras. Uma religião que começou boa, o pecado que habita em mim, estraga tudo. Distorce tudo aquilo que Deus falou. Irmãos, nós temos uma tendência terrível de pensar errado. E quando nós não filtramos, quando nós não aprendemos a pensar de acordo com a palavra de Deus, o resultado vai ser uma religião cheia de tradições, e cheia de religiosidade, mas que não está agradando a Deus. Por isso que eu disse agora há pouco, que nunca é tão perigoso como quando nós estamos nos sentindo muito espirituais. Pensa, por exemplo, quando foi que aconteceram as grandes tentações de Jesus? Quando é que elas começaram? Logo depois que ele foi batizado e foi cheio do Espírito. Homicídios, adultérios. O que foi que Jesus falou em Mateus capítulo 5 a respeito do homicídio? Ouvistes o que foi dito, não matarás. Mas se no seu coração você odiar alguém, tudo é do coração.
Jesus está falando. É por isso que o 10º mandamento diz, não cobiçarás. Por quê? Da onde é que surge o furto? Do coração. Da onde surge o adultério? Do coração. Mas vamos prosseguir. A avareza, as malícias. Tem uma frase do apóstolo Paulo, eu acho que é na carta a Tito, que ele diz assim, existem aqueles cujos olhos é cheio de adultério. Sabe, aquelas pessoas para quem tudo é adultério? Isso revela muito do coração da pessoa. Sabe aquela pessoa que pensa que os outros sempre estão mentindo? Isso revela muito dela própria. Por quê? Porque nós somos um reflexo do nosso coração. A inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Loucura é quando uma pessoa está tão dominada pelo pecado que ela perde a razão. E ela começa a fazer bobagem, porque o coração dela foi dominado pelo mal. Ora, diz Jesus, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Se a gente se desvia da palavra de Deus, então a gente deixa de buscar a verdadeira pureza de coração. Se a gente se desvia da palavra de Deus, a gente passa a viver pelas aparências. E se eu estou vivendo pelas aparências, eu penso comigo mesmo, sim, Plínio Fernandes, está tudo bem. E Deus olha e diz, não, não está tudo bem. Precisa tratar com o pecado. Precisa confessar pecado. Precisa buscar verdadeira santificação. Irmãos, concluindo a nossa meditação de hoje, a verdadeira adoração, ela requer, ela exige que nós nos atenhamos à Bíblia, à palavra de Deus. Se nós nos desviarmos da Bíblia, nossa adoração é inútil. É só tradição humana. É bobagem. É uma adoração desobediente, hipócrita. É uma adoração que não produz vida santa, que não produz transformação. Então, quais as atitudes que nós precisamos ter diante deste assunto? Primeiro, entender que adoração inútil ou falsa adoração não é um problema dos antigos escribas e fariseus, mas é um problema que todos nós temos, que a gente precisa cuidar a cada dia. Não é um problema só dos pecadores de antigamente. É um problema que, se a gente não cuidar no coração, a gente vai pelo mesmo caminho. Até os discípulos de Jesus tiveram dificuldade para entender isso. O que eu desejo dizer é que todos nós somos suscetíveis ao erro. E é por isso que nós precisamos nos aproximar de Deus sem complicação, sem acréscimos, sem inventar coisas que Deus não colocou na sua palavra, sem criar regras de homens, sem criar leis humanas, sem fazer da nossa religião um fardo. Irmãos, se aquilo que Deus fala na Bíblia não for suficiente para nós sermos santos, é regrinha que a gente inventa que vai santificar? É isso que vai nos tornar melhores? Se a Bíblia não for poderosa o suficiente, então eu vou fazer umas regrinhas para eu me santificar? Não! Eu tenho que me ater à Escritura Sagrada. Segundo, temor e tremor. Eu peço que, por favor, coloquem ali Isaías 66, versículo de número 2. Isaías 66, 2, eu quero ler a parte B desse versículo. Deus diz assim, na segunda parte, o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Quer dizer, o homem que leva a minha palavra a sério, o homem que tem temor no coração das coisas que eu digo, o homem que não fica brincando com a minha palavra, o homem que ouve aquilo que eu estou dizendo, é para esse que eu vou olhar.
Ele não diz aqui, eu vou olhar para aquele que é doutor em alguma coisa. Pode ser a pessoa mais humilde. Se é uma pessoa que teme e treme da palavra de Deus, é esse que ele vai considerar. E dentro disso, esta semana eu me lembrei de uma música antiga, acho que a Bernadette conhece. Diz assim: quero seguir-te dentre os poucos que são teus. Do grupo Elo. Ó, não permita que o meu coração me engane tanto ao ponto de eu ser apenas mais um na grande multidão. Senhor, não deixe o meu coração se desviar. Senhor, me mantém, me segura. E terceiro, no poder da graça de Deus, me converter dia a dia. A cada dia tratar com os pecados na minha vida. Tratar com os pecados no meu coração. Sem legalismo, mas dizer, Senhor, tem alguma coisa na qual eu estou me desviando? Senhor, eu quero que a minha adoração, eu peço ao Senhor que a minha adoração seja em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe. Amém.